Olha que forte. Então, em Salmo 139, do 15 ao 16, fala que Deus, ele visita os nossos dias antes da gente viver esses dias, ele já visita. Eu tenho Deus na minha vida como um pai. E assim como todos vocês acreditam que Deus, ele é o nosso pai. Hoje, eu sou mãe do Josh. E eu fico pensando que como mãe ou como pai, né? Aqui nós temos pais e mães. Nós não queremos dar tudo de mão beijada para os nossos filhos. Exemplo, o Josh chora e eu dou um brinquedo para ele. Eu não quero isso, eu não quero criar um filho dessa maneira, um filho mimado, que eu dou tudo para ele, sem ele fazer a parte dele. E eu acredito que Deus tem essa mesma visão com a gente. Por que eu falo isso? Tem até um aplicativo que o meu pastor daqui passou para o Vitor, que é assim, conforme as atividades que a criança faz, a criança vai ganhando centavinhos no aplicativo, e aí esses centavinhos, no final do mês, ele tem um valor a mais. Então, se escova os dentes, se obedece, se ajuda, arruma a cama, faz lição, ganha centavinho. Eu gostei desse aplicativo. E veio essa analogia no meu coração, que o nosso Deus, ele é assim. O nosso Deus, ele visitou já o nosso futuro antes da gente viver esse futuro, porque está escrito na palavra dele, Salmo 139, no livro eterno dele, que é a Bíblia Sagrada. E o Senhor, ele espera que a gente faça a nossa parte. Tanto é que dentro da cabeça humana, os nossos neurônios, quando você toma uma atitude ou uma decisão de uma mudança, da sair da sua zona de conforto, ou você toma assim, exemplo, hoje eu vou caminhar. Só de você ter essa atitude, os seus neurônios, eles fazem assim, epa, deixa eu já trabalhar. Eles já mudam, eles já começam a trabalhar de outra forma. Então, o nosso Deus, ele nos desafia a gente ser sempre melhor, a gente sair da nossa zona de conforto. Por que eu falo isso? Porque atualmente, nós como seres humanos, eu acredito também que é um plano maligno de Satanás, colocar na nossa mente que Deus não fez, que a promessa não se cumpriu na nossa vida, só que a gente esquece de fazer a nossa parte. Exemplo, eu acredito que aqui cada um tem um sonho para viver, né? Qual tem sido o seu sonho? Tem uns que têm sonhos de viajar, talvez venha aqui me ver, me visitar. Tem gente que tem sonho de uma porta de emprego. E o que você está fazendo para esse sonho ser realizado? Tem gente que tem sonho de ser mãe, né? E às vezes precisa tomar um hormônio, alguma coisa ali. O que você tem feito para esse sonho acontecer? Eu ouvi uma frase domingo que sonho sem atitude é considerado delírio. Sonho sem atitude é considerado delírio. Então, o nosso Deus nos fez para tomar uma atitude, para sair da zona do conforto, para a gente não culpar ele quando as coisas dão errado. No meu caso, eu preciso estar fluente no inglês. O meu único foco é ficar fluente no inglês. Então, o que eu falo? Eu falei isso a semana passada, eu falo não para tudo que me afasta do meu foco. Eu falo não para rede social, eu falo não para conversas paralelas, para mensagens paralelas que não me levam para o meu foco. E eu falo sim para tudo que me leva para o meu foco. Então, o nosso Deus, ele espera isso da gente, que a gente saia da nossa zona de conforto. Tem pessoas que vai viver o mesmo ano todos os anos da vida dela. Ela não vai se motivar, ela não vai fazer algo diferente. Exemplo, eu quero comprar uma casa, mas assim, nem for R$ 20, R$ 10 por mês, você vai guardar para você realizar esse sonho. Tem pessoas que não conseguem poupar e vai vivendo o mesmo ano todos os anos. Isso é muito forte. Então, hoje eu quero deixar no coração de vocês que sonhos sem atitude é considerado delírios. Sonhos sem atitude, não adianta a gente culpar o nosso Deus. Culpar o Deus Todo-Poderoso porque as coisas não realizam na nossa vida. Ai, Paola, mas Deus prometeu que eu ia conseguir mudar de trabalho, que eu ia isso, que eu ia aquilo. Mas o que você tem feito para isso se cumprir na sua vida? No meu caso, imagina eu chegando em Deus, assim, tem pessoas, né, que pensam, vai cair do céu. Amém. Pode ser que um dia caia do céu algo. Eu creio nisso. Deus tem esse poder para cair no seu colo, o milagre. Mas o Senhor, eu acredito que ele trabalha com princípios. Ele quer uma troca. Ele quer que a gente renuncie. Ele quer que a gente sacrifique a nossa carne, porque desafios requer que você sacrifica, que você muda a sua postura. Desafio não é fácil. É difícil desafios. Né? Você sair da sua zona de conforto ali e tomar uma decisão, fazer seus neurônios assim ativar para você alcançar aquele seu desafio. Exemplo, eu, Paola. Chegar em Deus, imagina, a gente é mais ou menos dessa atitude, dessa forma. Deus, eu quero aprender a falar inglês, o Espírito Santo fala todos os idiomas.
né? Por que que ele não abre a minha cabeça e coloca o inglês fluente aqui na minha cabeça? Porque o Senhor faz esse milagre, Deus. O Senhor pode fazer esse milagre para mim. Olha o tanto de coisa que eu tento te agradar. Vitor e eu, a gente ajuda até um pastor lá na Arábia para levar Bíblias para as pessoas que estão se convertendo que sai dos muçulmanos, né, para virar cristão. Ah, Deus, eu tenho tantas coisas aí que eu faço para o Senhor, por que que o Senhor não me ajuda? Gente, vocês acham que Deus vai olhar para mim e vai pensar o quê de mim? Eu tenho que fazer minha parte e ele vai me abençoar. Eu tenho que voltar, porque o Josh nasceu, eu parei com as minhas aulas, mas eu tenho que voltar para as minhas aulas todos os dias, eu tenho que colocar o inglês na minha rotina. E ele vai abençoando, ele vai me fazendo lembrar, ele vai fazendo, ele vai me ajudar de acordo com o meu esforço. Não adianta a gente ficar questionando Deus, perder tempo, falar por que a promessa não cumpriu e a gente não sai da nossa zona de conforto. E os anos estão passando e você está vivendo o mesmo ano todos os anos. Então, em nome de Jesus, que o nosso grupo, começando por mim, porque tudo que eu falo aqui, primeiro vem de encontro para mim. Tem coisas que eu falo, nossa, isso eu vou pegar para mim. Eu vou mudar nisso em mim. Então, que nós aqui como grupo, como família, a gente, a partir de hoje, desse momento, não vai esperar segunda-feira para começar uma dieta, não vai esperar amanhã ou depois, não, é a partir desse momento, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou fazer algo diferente, em nome de Jesus. E sejam bem-vindos todos que estão aqui, eu vi que entrou bastante gente nova, eu estou muito feliz, que são pessoas que eu amo muito, que estão aqui também, e as pessoas que estão sempre com a gente. Gente, nós vamos entrar hoje no livro de Marcos, e Marcos, ele dá um exemplo para nós de desafio, né? Ele se desafiou na época dele de escrever as cartas de Marcos. E as cartas do Evangelho de Marcos, nós estamos primeiro, tá? Eu creio que o que nós temos hoje aqui vai abrir seu coração, vai te libertar, vai transformar, Peço também que vocês abram a palavra de Deus na sua casa, não fica só vendo no computador, só quem não tiver mesmo a Bíblia, e quem não tiver a Bíblia e quiser uma Bíblia, manda mensagem para mim, para eu poder enviar uma Bíblia de graça, sem custo, enviar uma Bíblia até você, para vocês terem a palavra de Deus na casa de vocês. Então, Marcos, ele é o evangelho mais antigo dos 4 evangelhos. Ele se desafiou e escreveu cartas para aquela época. Então, esse livro que nós vamos ver hoje, ele escrevia para os romanos cristãos daquela época, porque Nero, quando ele queimou ali Roma, ele colocou culpa nos cristãos. O evangelho de Marcos, o nome dele é João Marcos. João é um nome hebreu e Marcos romano. Ele é filho de Maria, que é mencionada no livro de Atos, que nós também vamos chegar nesse livro. E o livro de Marcos também, ele é uma linguagem fácil. Alguns consideram até como se fosse uma criança escrevendo, porque é muito fácil você compreender o que Marcos escreve. Ele foi escrito nos anos de 64 a 70, é uma média, porque não tem a exatidão de quando foi escrito. Então, Marcos é um livro que cita menos o Velho Testamento e mais o Novo Testamento, diferente de Mateus, que a gente acabou de ler, que Mateus ele escreveu o livro de Mateus mais para os judeus. Então, ele citou muito mais o Velho Testamento, as promessas, para que os judeus acreditassem. Marcos já não. Marcos ele escreveu os evangelhos de Marcos para os romanos da época que estavam vivendo essa tribulação aí de Nero, falando que os cristãos que tinham queimado Roma. E uma coisa muito interessante que o livro de Marcos, ele é o primeiro evangelho escrito. Então, 90% de Mateus e 90% de Lucas, eles se basearam no livro de Marcos. Para vocês terem uma noção, Marcos tem 661 versículos. Mateus utilizou 606 versículos do livro de Marcos para escrever as cartas de Mateus. Ou seja, 55 só que Mateus não usou. E Lucas não usou 35 versículos de Marcos. O resto ele usou tudo. Então, Lucas usou muito mais que Mateus. E Marcos, ele mostra um Jesus que faz as coisas. Tanto é que tem 18 milagres nesse livro que nós vamos ler. Tem 4 parábolas, 6 capítulos, 661 versículos. E eu creio que Marcos vai te encorajar, até mesmo você que ainda não tomou uma atitude, uma decisão sobre batismo, ele vai falar o poder que é o batismo, e eu me lembro muito bem do meu batismo quando eu tinha 13 anos, que mesmo molhada eu sentia meu corpo seco, pegando fogo com a presença do Espírito Santo. A gente vai aprender isso hoje. Marcos também vai te encorajar a resistir a tentações, vai falar sobre a vocação e vai falar também sobre Jesus, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Olha que
Que forte. A gente já sabe disso, mas é bom ouvir a palavra que liberta e transforma. Então vamos orar agora para a gente ler esse livro eterno, esse livro sagrado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, nós cremos que onde houver um ou dois reunidos no teu nome, ali está a tua presença, Pai. Senhor, eu creio que a tua presença, Deus, está na casa de cada um nesse momento, Pai. O Senhor é um Deus real, um Deus vivo, um Deus imortal, um Deus eterno. E nesse momento, Senhor, abre as visões, Pai. Nesse momento, Senhor, que a tua palavra entra nos corações, Pai. Eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus Cristo toda distração, toda incredulidade, Pai. Toda dúvida, toda seta maligna, Senhor Deus, que Satanás, ele move o inferno para trazer para a terra, Pai. Seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Todo impedimento, toda a internet falhando, Senhor Deus, tudo que não provém do Senhor, Pai. Para esse grupo caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, a tua revelação. A revelação que só o Senhor pode dar para cada pessoa. E que as pessoas que entraram aqui, Senhor, consigam permanecer, Pai, até o final. E sair daqui, Senhor, de uma maneira diferente da que entrou. Sair com a paz que excede todo entendimento humano. Sair, Senhor, com a certeza da vitória. Sair, Senhor, encorajado, Pai, para realizar mudanças. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Leia do versículo do 1 a 8. A 8. A Isso. paz a todos. Boa noite. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de me curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. E eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém. Amém. Então, pessoal, como a Paola explicou aí, esse Evangelho de Marcos a gente acabou dividindo, então hoje a gente vai estudar do versículo 1 até a chegada de Jesus na sinagoga em Cafarnaum, que vai até o 28. Então a gente dividiu e a gente vai dar continuidade no nosso próximo estudo da próxima segunda-feira. Então, olha só, Marcos aqui ele já dá início com uma profecia do profeta Isaías, né, para provar que Jesus ele é o Messias e que as promessas que haviam sido feitas a Israel iriam se cumprir. Ah, que bom, Jonathan. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, nós vemos aqui que há 3 eventos para a preparação do início do ministério de Jesus. Então, o primeiro evento seria a chegada de João Batista, anunciando a chegada de Jesus. O segundo seria o batismo de Jesus e o terceiro, a tentação dele no deserto. Então, no verso 2, a gente vê que o quê? Que a profecia que viria um mensageiro para anunciar e preparar a chegada de Jesus. Então, aqui, o profeta Isaías está se referindo ao próprio João Batista, né? João, ele estava batizando no deserto, próximo ao Rio Jordão, na cidade de Betânia. Então, as pregações de João falavam o quê? Falava sobre arrependimento, sobre conversão. Né? João fazia as pessoas confessarem os seus pecados ali mesmo, publicamente, no momento do batismo. E como o texto fala aqui, mesmo ele tendo esse evangelho, essa pregação de confronto, porque João ele fazia realmente as pessoas confessarem os seus pecados ali. Então, a Bíblia retrata aqui que vinham pessoas de todos os locais, vinham pessoas da Judéia e também de Jerusalém para serem batizados.
no verso 6, né, fala aí que o quê? Que João ele se vestia com pele de camelo, usava cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Aí tem uma semelhança entre João Batista e o profeta Elias. Mas é importante a gente mencionar que não significa que João Batista era a reencarnação de Elias. Não, eles eram pessoas diferentes. Só que Elias, ele também agia da mesma forma como João Batista e se vestia da mesma forma também. Ele se vestia com pele de camelo e a alimentação do profeta Elias também era igual a de João Batista. Era com gafanhotos e com mel silvestre. Então, significa que o quê? João Batista e Elias eram pessoas diferentes, mas eles tinham a mesma unção, eles tinham o mesmo dom. E olha o que aqui diz aí do verso 7 ao verso 8. João, ele é bem específico aqui. Ele diz que depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das minhas sandálias. Eu vos batizo com água e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, aqui João Batista, ele é muito claro. Ele já diz que o quê? Aqui ele já está dizendo, Jesus está chegando, Jesus está vindo, vamos nos preparar. Porque eu batizo vocês com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Né? E aqui ele já está o quê? Ele já está preparando as pessoas, né? Preparando toda a população em relação à chegada de Jesus. Agora eu vou pedir que a Samayane, ela dê continuidade e ela leia, por favor, do versículo 9 até o 11. Por favor. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Amém. Amém. Então, nesse verso 9, Jesus ele veio de Nazaré para ser batizado por João. Por quê? Jesus, no decorrer da vida dele, ele vai passar aí por 4 cidades. Jesus, ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré, e na sua adulta, ele mora em Cafarnaum, de 2 a 3 anos. É em Cafarnaum que Jesus ele faz o seu ministério. E ele morre em Jerusalém. Por isso que o texto aqui ele está sendo específico. Ele está dizendo que Jesus veio de Nazaré, que foi onde ele foi criado, para ser batizado por João Batista. Então, no verso 10, aqui está explicando que o quê? Jesus ele teve uma visão espiritual. Ele viu diante dos olhos dele o céu se rasgar e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E ele escuta: Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Então, olha que lindo. Jesus ouvindo do pai dele: Amado, tu és o meu filho amado. Então, Jesus, ele está falando hoje para você que está me ouvindo. Você é o meu filho amado. Jesus, ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Só que ele se esvaziou para poder cumprir o que estava escrito. Jesus, ele se batizou, mas ele não era pecador. Jesus não possuía nenhum arrependimento, porque era filho de Deus. É tanto que João Batista, ele é bem específico aqui. Ele diz: Eu não sou digno, nem de desatar as correias da sandália. Por quê? Porque Jesus, ele não possuía pecados. Ele não tinha do que se arrepender. Mas ele desceu às águas para nos servir de exemplo. Agora eu vou pedir, por gentileza, para que o Sandro, ele dê continuidade e ele leia do versículo 12 ao versículo 20. Por favor. Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com todos. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. Amém. Amém. Obrigada. Então, olha só, pessoal, nessa primeira parte aí, fala sobre a tentação que Jesus passou durante 40 dias no deserto. Né? Marcos, ele fala um pedacinho resumido, mas o que aconteceu? Jesus, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, né? 40 dias que ele ficou no deserto. No primeiro momento, Jesus, ele já estava 40 dias, ele começou a sentir fome. Então, veio o diabo e falou para ele, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus vai e responde para ele, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No segundo momento, Jesus volta a ser tentado novamente pelo diabo, e o diabo, ele tenta, ele mostra, na verdade, ele leva Jesus para o alto, e diz a ele, se jogue desse penhasco, diz para ele se jogar. E aí Jesus vai e responde ao diabo, não porás à prova o teu Deus. E no terceiro momento, o diabo volta novamente a tentar Jesus, e ele diz o quê? Se você se jogar, então, se você se jogar, só um momento, no momento, ele tenta novamente e manda Jesus se atirar e se jogar do penhasco. Então, a gente vê aqui o quê? Que Jesus, no mesmo dia, ele escuta do pai dele o quanto ele é amado. E, em seguida, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui eu quero que vocês observem o seguinte, que o que estava com Jesus no momento do batismo foi o anjo também que levou Jesus até o deserto. Por quê? É importante a gente entender aqui que o diabo, ele tentou a Jesus, né? E a mesma coisa ele faz conosco, né? Ele faz isso para o quê? Para nos testar e fazer a gente questionar a nossa identidade em relação a Deus. Então, eu quero que vocês saibam que exatamente isso. O Espírito que estava com Jesus no momento do batismo foi o mesmo que levou Jesus até o deserto. Mas para quê? Vão existir situações que o Senhor, ele vai querer saber se nós confiamos nele. Então, Satanás, ele tenta convencer a Jesus a duvidar do seu cuidado, do cuidado de Deus com ele. E Jesus, e faz o quê? E Jesus, ele demonstra através da fé nas promessas de Deus e no seu agir amoroso em nossas vidas. Então, eu quero dizer a vocês que mesmo quando vierem as tentações, creiam em Deus e falem assim, eu sou o filho amado de Deus. Se Jesus passou por tentações, nós também vamos passar. Se Jesus enfrentou e ele venceu, nós também vamos vencer as tentações. Do verso 14 ao 15, aqui já é o quê? Aqui já é o início do ministério de Jesus na Galileia. Aqui João Batista, ele sai de cena, porque após esse evento, ele é preso e é decapitado pelo rei Herodes. Então, do verso 16 ao 20, é o quê? Aqui já é a convocação. Jesus, ele começa a chamar os primeiros discípulos para segui-lo. Então, Jesus, ele começa a chamar os discípulos para segui-lo e aprender com ele. Então, Jesus chama Simão, que é Pedro, chama o seu irmão André, e chama também os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Eles eram pescadores e deixaram as suas funções, deixaram sua cidade, deixaram suas famílias, tudo isso para seguir a Jesus. E sabe qual foi a palavra que mais me chamou a atenção nessa passagem aqui? A palavra imediatamente, que menciona aqui. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram.
E no versículo 20 fala novamente: e imediatamente Jesus o chamou. Aí eu pergunto a vocês, se Jesus te chamar hoje, né, você imediatamente, ou você vai colocar empecilhos? Eu sei que até para nós estarmos aqui hoje no grupo, né, a gente às vezes enfrenta alguns empecilhos para a gente poder estar aqui. Mas vejam aqui, Jesus, ele não coloca aqui, ele não diz, Jesus aqui, ele não explica, ele não dá explicações, ele simplesmente diz, venham comigo e tornem-se pescadores de homens. Né? Jesus aqui, ele está, da mesma forma que ele está dizendo aos discípulos, venham comigo e tornem-se pescadores de homens, ele está falando também para a gente, venham comigo, sabe? Venham, participem, façam a minha obra. Então, do verso 21 ao 28, Jesus aqui, ele chega a Cafarnaum, e aí eu vou pedir para Samara, ela está dando continuidade, e eu vou pedir para ela ler do versículo 21 ao 28, por favor. Boa noite a todos, paz do Senhor. Jesus expulsa um espírito imundo. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Junto naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até o espírito imundo ele dá ordens e eles obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém. Amém, Samara, obrigada. Então, aqui, essa passagem aqui, ela é bem específica, né? Porque Jesus, ele dá início ao seu ministério. Então, aqui a Bíblia já fala que o quê? Que a forma de Jesus pregar é completamente diferente dos senhores da lei, né? Dos fariseus, dos sumos sacerdotes. Por quê? Porque Jesus, ele pregava a palavra com vida, com cura, diferentemente dos sumos sacerdotes, porque eles pregavam o quê? Era aquela coisa repetidamente, aquela coisa repetida. Eles pregavam de uma forma legalista. E a forma de Jesus pregar trazia vida e cura, e acabou chamando a atenção daquelas pessoas. Né? As pessoas começaram a ficar maravilhadas com a forma de Jesus explicar, com a forma de Jesus pregar. Então, Jesus aqui, ele chega em Cafarnaum no sábado, né, onde lá ele faz a sua sede, ele fica por volta de mais ou menos 2 a 3 anos, lá fazendo o seu ministério, ele começa a visitar vilas, as sinagogas, e as pregações de Jesus era realizando por onde ele passou. Ele realizou curas, milagres, expulsou demônios e falava sobre a chegada de Deus para as pessoas. Quando Jesus chega na sinagoga, né, como a Bíblia retrata aí, vem esse homem endemoniado e começa a falar que ele era o Filho de Deus. Por quê? Os demônios em si já sabiam quem Jesus era. Já sabiam que ele era o Messias. Os demônios, eles já sabiam que o quê? Chegou quem a gente temia. Chegou aquele que a gente não queria que viesse. Só que no verso 14, Jesus, ele viu ali que ainda não era o momento de ser revelado. Jesus, ele ainda não era o momento que as pessoas soubessem que ele era o Messias, quem ele era. Então, com uma única palavra, Jesus vai e diz, cala-te e sai dele. E nesse momento aí, se as pessoas já estavam maravilhadas, aí é que elas ficaram mais ainda. Por quê?
O exorcismo já existia naquela época, só que havia todo um processo e levavam 7 dias para expulsar uma pessoa, para expulsar um demônio do corpo de uma pessoa. Levava 7 dias. As pessoas ficaram maravilhadas e ficaram assim impressionadas, porque Jesus, com uma única palavra, cala-te e sai. E o demônio imediatamente, né? Aqui é bem específico. O corpo do homem se tremeu todo para que o demônio saísse do corpo dele. Mas o diabo obedeceu e saiu do corpo daquela pessoa. E as pessoas aqui ficaram maravilhadas e todos ficaram se perguntando: quem é esse que com apenas uma palavra, né, que tem tanta autoridade, que com apenas uma palavra os demônios obedecem? E aquele primeiro momento, essa situação aqui se espalhou, todos começaram a... Não dizem que a melhor propaganda é o boca a boca? No caso aqui, não era uma propaganda, mas no boca a boca, começaram a espalhar, as pessoas começaram a saber as realizações, as pessoas começaram a saber o que Jesus estava realizando ali. E, então, o que eu falo para vocês aqui, que, por exemplo, como foi dito aqui, a forma de Jesus pregar, ele levava cura nas suas palavras, ele levava vida nas suas palavras. Então, que a gente possa ser assim como Jesus, sabe? Que a gente possa, por onde a gente passar, que a gente possa estar levando também cura, vida nas nossas palavras. Que as pessoas, ao nos ouvirem falar, sintam paz, sintam a presença de Deus na vida delas, sabe? De olhar para você e dizer assim: nossa, eu senti a presença de Deus aqui, nessas suas palavras, no que você está me dizendo. Assim como que Jesus levava para aquelas pessoas, tá certo? Então, no nosso próximo estudo, a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre os primeiros milagres que Jesus realizou. Amém? Amém, amiga. Obrigada, viu, pelo estudo. Gente, o nome de Jesus é tão real que eu lembro que, conversando com um judeu uma vez, eles não acreditam que Jesus é filho de Deus até nos dias de hoje. O povo, imagina, o povo que Deus escolheu para ser o povo deles não acredita que Jesus é o Messias. Por quê? Israel, até o dia de hoje, eles esperam um Messias político. Eles esperam um Messias que vai fazer Israel mandar no mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos. Então, eles não acham que um simples Jesus, que nasceu numa manjedoura, é o Filho de Deus. Então, eles estão esperando o Messias, que aí é o que a gente já conhece, que serão enganados pelo anticristo, né, nos finais do tempo. E aí eles esperam esse Messias político. E eu, conversando com um judeu uma vez, eu falei para eles assim: olha, se Jesus realmente não é o Filho de Deus, assim como vocês acreditam, né? Por que quando a gente vê uma pessoa endemoniada, você fala, sai em nome de Jesus, e o espírito pula, sai do corpo daquela pessoa na hora? Porque sim, realmente ele é Filho de Deus, ele é Cristo, ele é Deus Todo-Poderoso. Você pode colocar essa autoridade na sua vida, né? Ele veio para dar essa autoridade espiritual para nós. Ele não veio para esse mundo físico. O Senhor, Deus, imagina, criou um mundo para nós vivermos, só que veio o pecado, Lúcifer se rebelou contra Deus. Então ele falou: então eu vou tirar vocês desse mundo e quem quiser ficar perto de mim numa eternidade vai ficar comigo. E vai ficar num lugar bem melhor que eu estou criando para vocês. E a gente sabe que a Bíblia, em todo tempo, né, tudo que ela escreveu, desde o começo da raça humana, vem se cumprindo, vem acontecendo. A gente já fez um estudo aqui de evidências da Bíblia. Hoje até a ciência, ela se comunica com a Bíblia, né, de falar que, olha, realmente, tudo que o Senhor fala, tudo que está na Bíblia é o que realmente acontece na Terra. Igual no livro de Jó fala que a Terra era redonda, que Satanás rodeava pela Terra. E a ciência falou: olha, a Terra é redonda. Então, se a Bíblia ela nunca errou, até agora, ela não vai errar no final, que é uma vida eterna. E hoje aqui no nosso grupo, eu sei que tem bastante gente enlutado, né? Pessoas que perderam entes queridos, pelo menos tem 3 aqui que eu vi, desculpa, não é bastante, 3, né? Fora as outras que eu não sei, mas que estão, assim, no momento do luto. E eu queria trazer essa verdade para vocês, que nós vamos viver uma vida eterna com Deus. E nós vamos desfrutar o alívio do descanso eterno. E esse mundo tenebroso aqui, que era para ser um mundo bom, mas infelizmente foi para outro caminho e precisou de Deus criar essa criação e essa vida eterna para nós, vai acontecer. Nós vamos desfrutar desse alívio do descanso eterno juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E essa é a palavra que eu quero trazer de esperança para vocês. Nós vamos orar agora, mas antes de orar, a Marta, ela tem um testemunho para dar da mãe dela. Boa noite para todos.
Mais ou menos há uns 2 meses atrás, eu pedi oração no grupo pela minha mãe. Ela acordou numa quarta-feira, sentindo muitas dores nas pernas e com os dedos muito dormente, embolando, enrolando. Ela nem conseguiu assim, sair da cama direito e com muito custo ela conseguiu ir atrás de socorro. Aí quando ela chegou na médica, a médica a princípio não deu assim, um diagnóstico, só falou que ia pedir uma ressonância e falou que poderia ser um problema muito sério na coluna dela, só que precisava de fazer esse exame. Aí a fila de espera pelo SUS para esse exame era de 1 ano, e nem qualquer laboratório que conseguia fazer esse exame. Aí para poder pagar em particular era quase R$ 1.000 esse exame. Aí eu pedi oração para ela, na outra semana, isso foi na quarta, uma semana depois, que ela relatou esse fato. Aí, quando foi na semana seguinte, eu pedi oração no grupo para ela, e no momento mais ou menos da oração, ela falou assim que as dores que ela estava sentindo deu uma boa melhorada. Aí foi justamente na hora que estava orando. Aí, quando foi, aí ela foi fazer, ela pegou no convênio, o convênio não ia, né, o plano de saúde não ia cobrir esse exame, por ser um valor muito, muito alto. Aí eu continuei em oração, aí ela entrou em contato com o laboratório do convênio de novo, e de 1.000 e quase R$ 1.000 foi para 440 um exame. Aí ela pegou, apresentou o exame para a médica pegou e falou que o problema dela era muito grave e que já ia fazer a papelada para ela ser afastada pelo INSS, que ela não teria condições mais de pegar e de trabalhar. Aí, resumindo assim, tudo, o exame que era de quase R$ 1.000 foi para 940, aí a fisioterapia, que a médica falou que ela ia fazer a fisioterapia, e se não melhorasse com a fisioterapia, com as primeiras sessões, teria que partir para cirurgia. Aí o segundo milagre, que a fila de espera para ela começar a ser atendida seria em setembro. Aí ela fez o exame, foi em julho, e no finalzinho de julho a pessoa da fisioterapia ligou para ela, e no início desse mês ela começou a fazer a fisioterapia, e graças a Deus, nem parece que a minha mãe passou por aqueles problemas todos, né, que no meio de julho tá mal, sem ter problema nenhum, graças a Deus, essa oração valeu. É que eu sou a prova viva disso, que quando a gente se une em grupo para poder orar, um milagre acontece. Amém, obrigada. Gente, isso que a Marta falou de oração faz muito sentido, porque o Josh, ele nasceu, vai fazer 3 meses, e no dia do parto, eu fiz, aqui eles têm as enfermeiras obstetras, que são parteiras, né, e tem os obstetras, os médicos. Então, foram 2 que me atenderam, e eu coloquei o nome da enfermeira. E aí faz 3 meses que a certidão do Josh não chega, porque no documento tá o nome da enfermeira, só que eu deveria ter colocado o nome do médico e não dela. Eu não, o Vitor colocou. Mas porque a gente achou que ela que era a principal, porque ela que atendeu a gente desde o início. E não tinha o nome do médico, então não teria como a gente saber qual que é o nome do médico. E aí isso faz 3 meses que nós estamos esperando. Aí quando foi quinta-feira passada, e o Vitor fazendo de tudo, ligando lá, falando, conversando, abrindo o protocolo, falando que nós vamos para o Brasil, tem pressa. E aí quando foi na quinta-feira, o Vitor olhou para mim e falou assim, amor, sabe o que a gente não fez? A gente não orou sobre a certidão do Josh. Então, tá tudo parado e a gente não orou. E porque às vezes a gente pensa que milagre é assim, é Deus só curando. Isso é um milagre. Não, o milagre, Deus ele usa pessoas, igual ela falou, Deus dá desconto em exames, Deus prepara caminhos. Então, o Senhor, ele age dessa forma também. E aí eu falei assim, é verdade, amor, a gente não orou. Aí eu e o Vitor oramos na quinta-feira à noite, por volta de umas 9 horas, apresentando para o Senhor essa questão da certidão do Josh, que não tinha nenhum status, falando se já tinha despachado, não tinha nada, gente. E aí nós 2 oramos. Quando foi 4 horas da manhã que o Josh acordou para mamar, o Vitor acessou o celular dele para ver como que estava a certidão. Enquanto eu dava mamar pro Josh, ele acessou. Gente, apareceu assim, já está entregue para envio.
Ou seja, 3 meses, negócio amarrado, não dava certo com as nossas forças humanas. Quando nós dois oramos, no mesmo dia o Senhor respondeu com fogo, ou seja, era algo espiritual prendendo. Então precisou ter essa intervenção, precisou ter essa oração. Então aí eu falei assim, nossa, primeiro de tudo a gente tem que orar. Antes da gente tomar qualquer atitude, nós temos que orar. Foi orar 9 horas da noite, 3 e pouco da manhã, 4 horas, já tinha resposta. Então, tem coisa assim que é espiritual, igual o inimigo, ele faz muito com a gente isso, de você não conseguir, às vezes você tá orando e no meu caso, deu certo orar uma vez, mas tem coisas que a gente precisa estar orando em constância, porque a gente não sabe o que está acontecendo na atmosfera espiritual, na batalha espiritual, igual o livro de Daniel fala. Às vezes a gente não recebe o que Daniel, quando ele orou para Deus, o primeiro dia que ele orou, Deus já tinha respondido a oração dele, já tinha enviado um anjo para levar a bênção. Só que na batalha espiritual tinha o rei da Pérsia lutando para a bênção de Daniel não descer. Então o inimigo, ele fica na batalha espiritual lutando para a nossa bênção não descer, e aí aqui na terra ele fica na nossa cabeça, ó, Deus não te ouviu, Deus não te ouviu. Mas que a gente possa, primeiro, orar. Segundo, continuar orando. Terceiro, continuar orando até ver o milagre de Deus. E não parar de orar, em nome de Jesus. Então, a Marta contou esse testemunho e eu lembrei desse que aconteceu quinta-feira, com a minha vida, com a vida do Vitor e com a vida do Josh também. Vamos orar? Toda a oração nossa aqui no nosso grupo, a gente sempre ora para a glória de Deus. Quem entrou pela primeira vez, tudo que for pedir, a gente apresenta primeiro para a glória de Deus. Senhor, se isso acontecer, eu vou testemunhar, vai ser para a sua glória. Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente com vocês. Eu não queria só eu ficar orando, e também não ia fazer as pausas de oração. Eu vou colocar um louvor, que é o louvor que a gente ouviu no começo do estudo. E eu quero muito que na letra do louvor, nós sabemos que nós temos uma mente, e Deus deu essa mente para a gente usá-la, não só da forma negativa, mas usar da forma positiva, de esperança, de fé, igual eu disse hoje no começo, sobre desafios, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, que você use a tua mente agora, nesse momento, para pegar tudo que for falado, que a cantora for falando na música, e você ir louvando e adorando a Deus. Sabe por quê, gente? No reino espiritual, quando você adora a Deus, é automático. Automaticamente o Senhor, ele recebe a sua adoração e ele vem de encontro com aquela dor, a dor do luto, ele vem de encontro com a cura que você precisa, ele vem de encontro com a porta de emprego, com a depressão, com a ansiedade, com o sentimento de solidão, com a tristeza, com a falta de dinheiro, com perturbação na mente, né? Ele vem de encontro. Então, quando a gente adora a Deus, automático a gente recebe a presença de Deus, e o Espírito Santo ama quando a gente adora Cristo. Então, hoje, vamos buscar a Deus em adoração, em espírito e em verdade. Quem souber cantar a música, canta o louvor. Quem não souber cantar, presta atenção e imagina. Ele fala da glória de Deus. Ele fala do poder que há no nome de Jesus. Quando você orar, você saber o poder do nome de Jesus. Então, agora em grupo, como a Marta falou, o grupo ele é uma potência no reino espiritual. Quando um ou dois estiver reunido no nome do Senhor, ele está. Se tudo que ligar na terra é ligado no céu, é uma promessa dele. Então, que agora, nesse momento, eu vou soltar esse louvor. Quem não souber, escuta, mas vai mentalizando tudo que a letra for falando. E quem souber, canta junto. E aí, no final, quando acabar o louvor, a gente agradece. E aí nós vamos descansar, né? Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso ó, quão maravilhoso o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso maior que tudo Ele ó, quão maravilhoso o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso o nome de Jesus. A morte venceste,
Senhor Deus, Pai, ainda na tua santa presença, Jesus. Senhor, nós cremos aqui, Pai, que o teu nome é poderoso, que não há outro nome, Senhor, maior que o teu nome. Senhor, nós cremos que por isso que Deus o exaltou na maior das altas posições e te deu um nome que está acima de todo nome, para aqueles que dizem o nome de Jesus tem poder, vê um milagre, Senhor, acontecer, para que todo joelho, Senhor, se dobre nos céus e na terra diante do nome de Jesus e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cristo, é o Salvador. Paizinho querido, nesse grupo aqui, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Pai. Jesus, o Senhor é o Filho amado, o Cristo, e nós reconhecemos isso como Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. Senhor, que nesse momento, assim como esse louvor disse, Pai, que cada um aqui, Senhor, sinta a presença do Teu Espírito Santo. Que cada um aqui, Senhor Deus, saia com a certeza, Deus, que o Senhor é o Deus que visita o futuro, é o Deus que visitou, Senhor Jesus Cristo, os dias antes da gente viver, como eu li no Salmo 139, Senhor, no começo desse estudo, Pai. Que cada um aqui, Senhor, que saia com a certeza que o Senhor é um Deus Pai, que o Senhor é um Deus que traz a paz, que traz o amor, que traz alegria para os corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, Pai, todo plano maligno contra a vida das pessoas. Senhor, eu repreendo toda tristeza, todo desânimo, toda seta maligna, Senhor. Tudo, Deus, que Satanás vem para trazer, para confundir a nossa mente aqui na terra, Pai. Todo trabalho contrário, toda inveja, toda bruxaria. Senhor, tudo que é maligno caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa ir de encontro, Deus, com cada pedido, com cada agradecimento, com cada gratidão aqui. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos ajudar, Senhor Deus, a não cometer mais, Pai. Que o Senhor possa trazer no nosso coração sempre o arrependimento, a humildade, Senhor. Porque nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor trabalha com humildade e não com orgulho. Que onde tem o orgulho, Senhor, o Senhor não está. Mas que a humildade, Senhor Deus, ali está a tua presença. O Senhor é o Deus que é simples, Pai. Um Deus de princípio, um Deus todo-poderoso, Pai, que vai de encontro com a gente. Senhor, vai de encontro com o coração de cada um. Ajude, Senhor, eu e os meus irmãos a nos desafiarmos, a sairmos sempre, todos os dias, da nossa zona de conforto, a sempre, Senhor, te agradar, a entender os planos do Senhor. Pai, eu peço para aqueles que estão aqui hoje querendo dons espirituais, que o Senhor possa abrir as portas dos céus e derramar aqui, Senhor. Aqueles que estão buscando dons de línguas, que possam falar em línguas estranhas, línguas dos anjos. Aqueles que buscam, Senhor, o dom da cura, o dom, Senhor Deus, celestiais, aqueles que precisam saber a vocação, aqueles que precisam de portas abertas, de emprego. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, vá de encontro com o coração de cada um. Assim nós oramos. Eu peço que o Senhor abençoe a casa de cada um, o sono de cada um, a cama, o leito ali onde eles vão deitar, que eles possam descansar, Senhor, no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente, cada um, que o Senhor une a família, que o Senhor fortaleça vocês, porque Ele tem esse poder, Ele pode, nosso Deus é vivo e real. Um grande abraço a todos.